One of the reasons I love teaching on the life of David É uma das razões que eu gosto de ensinar sobre a vida de Davi. is the simple fact that understanding those principles will solidify you in God. E é o facto de que quando estamos a entender o princípio da Bíblia, é aquilo que vai dar força a permanecer em Deus. Jesus told the disciples that in the end times there will be a lot of deception. Jesus falou aos discípulos, disse que no fim do mundo haverá muita decepção. I was doing my quiet time 2 days ago, E quando estava aí a fazer a minha oração, And I was- 2 dias passados, and I was reading the passage where he warned the disciples. e eu estava a ler a palavra, o versículo onde estava a avertir os And discípulos. he said to them, Ele disse, a day is coming, dia virá, people will say, there is the o Christ. povo vai dizer, aqui está o Cristo. Here is the Christ. Aqui está o Cristo. Many false Christs will arise. Muitos falsos cristos vão levantar-se. He said, be careful. Mas ele disse que And tenha I cuidado. believe we are in those E days. eu acredito que já estamos naqueles dias. Nothing grieves me Nada me magoa that having escaped the pollution of the world o que é mais importante é sair fora da poluição do mundo and you run to the church, e correr para buscar a and proteção da even igreja. in the church there is deception. Mesmo até nas igrejas há decepção. Think of it. Imagine, Even in the church, mesmo dentro das igrejas, lots and lots of deception. muitos discípulos de sítios, False Christs, false teachings. falsos ensinamentos, falsos cristos. We're in the end times. Estamos no fim do mundo. Once you understand the principles of David, Mas uma vez que você entende os princípios de Davi, how God dealt with him, como Deus trabalhou com ele, how he dealt with situations, como ele trabalhou nas situações, then you e assim você will begin to understand the ways of God. vai começar a entender a maneira como Deus trabalha. He doesn't change. Deus não muda, He doesn't. nunca muda. Then you become immovable. É aí você vai ficar bem firme. We started this about 3 years ago E começamos a convenção 3 dias passados, because if you are studying the life of a man porque se estás a estudar a vida de um homem that is detailed, com muitos pormenores his ups and downs, everything e recorded for us, E tudo que ele fez, o sucesso, as falhas, tudo gravados para nós. that means you can spend a long time. Isso quer dizer que vais passar muito tempo a estudar aqueles princípios. And yesterday we left off at where the king of Israel was so frustrated, was so discouraged, Ontem ficamos aí no ponto onde o rei de Israel foi tão frustrado, foi tão decepcionado. and was so depressed he couldn't function, Tinha uma grande depressão que ele não podia até funcionar. to the extent that he was sleeping, not taking a nap, sleeping, deeply sleeping Até o ponto que ele estava mesmo a dormir in the middle of the day at noon. profundamente a dormir no meio do dia. Usually the sign of a depressed person. Aquilo significa que uma pessoa tem uma depressão. And why was he depressed? Por que ele estava com uma He depressão? was depressed because the man on whom he leaned Ele estava com uma depressão porque o homem com quem ele estava a contar had been murdered, had been killed. foi morto. When you put your trust in man, Quando você acredita no homem and that man is suddenly
taken, e que depois essa pessoa já não está, taken away, you notice that you have nothing to hold on to. aí você vai sentir um vazio que não tem nada para agarrar. He didn't have a God to hold on to. Ele nunca mais tinha um Deus para Why? depender. Because it wasn't God who put him in that position. Por quê? Porque Deus não lhe pôs, não lhe colocou nessa posição. It was a man who propped him up, a man who put him in that position. Foi o homem que ele colocou nessa posição. So when that man died, E quando esse homem morreu, his world ended. o mundo dele acabou. He was crushed. Ele estava muito He frustrado. was defeated. Ele foi vencido. He did not have the courage to face tomorrow. Ele não tinha coragem de enfrentar do dia a seguir. You have the courage to face tomorrow because of Tu Christ. tens a coragem de enfrentar o dia a seguir porque tens Cristo. Hence, Christ must be everything to you. E aí Cristo tem que ser tudo para você. He must be the one to promote you. Ele tem que ser ele a te promover. He must be the one to establish you, Ele tem que ser ele a te estabelecer. not the machinations and maneuvers of man. Não é as manobras dos homens. Why did Abner, the commander of Israel, die? Por que o Abner, o comando de Israel, morreu? In his rebellion, after the death of Saul, he installed Ishbosheth as the next king. Na sua rebelião, depois da morte do Isbosheth, ele estabeleceu, Contrary to the will of God. contrariamente à vontade de Deus. So there was war between the house of David and the house of Saul. Assim havia uma guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. And in one of those wars, E uma daquelas guerras, he had killed Asahel, the junior brother of Joab, the commander of David's army. assim ele matou Asena, o irmão mais novo, que era o comando de Israel. And so Joab Comandante. bore him a grudge. Então Joab ficou zangado contra ele. He was looking for an opportunity to get even. Ele estava à procura de uma oportunidade para resolver o problema. And due to circumstances, he changed his mind. E por causa das circunstâncias ele mudou de pensamentos. And he said to Ishbosheth, the kingdom belongs to David, so I'm going to work with David to rule over the country. E ele disse ao Bishop, o reino pertence a David, e vou combater o David para estabelecer o reino. And so he went to David. Então ele foi enfrentar Davi. And just as he left the presence of David, E quando ele saiu da presença de Davi, Joab, the commander of David's army, had returned with the troops from war. Joab, o comandante de Davi, regressou da guerra. So when he heard E quando ele ouviu that Joab had visited David, que Joab tem visitado Davi, he tried to convince David that Joab was a spy. e tentou convencer Davi que Joab era um espião, He couldn't convince David. mas ele não conseguiu. Too many proofs that this man's heart had turned. E muitas provas de que o coração desse homem já não estava bom. So David didn't buy that lie. Então aí o Davi não aceitou aquela mentira. And so he hatched a plot all by his own. Então on his ele own. foi fazer um complot contra So he ele. sent messengers after Abner. Então ele mandou mensageiros para buscar Abdan. He said to him, the king is calling you, come back. Ele disse que o rei está te chamando, volta. And he was waiting for him at the gate. E ele estava à espera dele na entrada na porta. When he came, oh, my brother, Quando happy ele to chegou, see you. irmão, seja bem-vindo. He pulled him aside E ele chamou assim ao lado and he stabbed him e lhe matou. and he killed him. E lhe matou. That spot he killed his brother Asahel. No mesmo lugar onde ele matou o irmão dele. And we've looked at the implications, E fomos ver quais as consequências. and we don't want to repeat everything we said yesterday. Não podemos repetir tudo o que foi dito ontem, But there's always a cost mas há sempre um custo. to pay for rebellion. Um custo a pagar quando com a rebelião. When David was lamenting him, E Davi estava a se lamentar. he said, why should a big man like this
die like a fool? Ele disse: por que um homem tão grande, tão importante, morrer como se fosse And parvo? he wept. E ele chorou. And if you study the Bible carefully, Mas se fores estudar a Bíblia com os pormenores, rebels always die like that. os rebeldes sempre morrem assim. So when news got to Israel that Abner had been killed, E quando a notícia chegou em Israel que Abner foi morto, because Abner was a strong man, porque Abner foi homem muito forte Abner was a great strategist, army commander. e era grande comandante do exército, The king depended on him. o rei estava a depender nele. When news got to the king that Abner had been E killed, quando a notícia chegou em Israel que Abner foi morto, that was it. e aquilo foi o fim. He was crushed. Ele estava muito He was decepcionado. defeated. Foi vencido. He lost everything Ele perdeu tudo. because his faith and trust was in man. Por quê? Porque a fé nele, a confiança ele tinha no homem. The whole country was disturbed. O país inteiro estava com uma There was tristeza. perplexity in the country. E havia uma tristeza no país. And the king just couldn't function. E então o rei não podia continuar a operar. He was hit so hard he became depressed. Ficou tão magoado, tão triste que teve uma depressão. While the country was in perplexity, Quando o país estava naquela tristeza, the only thing the king could do was to sleep. a única coisa que o rei podia fazer era dormir. Sleeping at noon. Dormir no meio do dia. And he was soundly asleep. He was in deep sleep. Ele foi dormir e dormiu mesmo assim, com um sono profundo. To the point that two assassins walked into his bedroom Até no ponto em que dois matadores entraram no quarto dele and he still couldn't hear or wake up. e até ele não podia nem ouvir nem acordar. He was depressed Ele estava numa depressão grande. and they killed him. E lhe mataram. Oh, the cost of rebellion. Aí que está o custo da rebelião. This is where we left off yesterday. Isso foi a nossa conclusão ontem. And this is where we want to pick up from. E aí daí queremos começar de novo. If you look at verse 5 of 2 Samuel chapter 4, Se formos ver o versículo 5 do 2 Samuel 4, you notice that the king was lying on his bed at noon. repara que o rei estava a dormir na cama dele durante o dia. Ishbosheth was lying on his bed at noon. E Ishbosheth estava a dormir na cama dele à meio-dia. When all Israel was perplexed. Quando Israel inteiro estava triste. Think of it. Imagina. I don't know what that means to you, Não sei o que aquilo significa para vocês, but your king mas o teu rei is absent when the nation was in turmoil. está ausente quando a nação toda está numa confusão. Have you noticed that if you are in crisis, Você já reparou que quando você está em Cristo, that is when you need your leaders. aí support. você vai precisar do vosso líder. The country needed him to sit up and to say, "Calm down, my people. This is what we do. This is what we O do." país precisava dele para dizer com calma, isso é que vamos fazer, isso é que vamos fazer, dar instruções. But he was so depressed he couldn't function. The only thing he could do was to sleep. E ele estava com uma depressão tão grande, ele não podia operar, funcionar, e o que ele fez foi dormir. And if you look at verse 7, E no versículo 7, for when they came into the house, he was lying on his bed in his bedroom. Then they struck him and killed him, beheaded him, and took his head, and were all night escaping through the plain. porque entraram na sua casa, estando ele deitado na cama, no seu quarto de dormir, e o feriram e mataram, e cortaram-lhe a cabeça, tomaram a andar a noite, toda a noite. I don't know what this means to you, Eu não sei o que isso significa para vocês, but to be killed in your bed mas ser morto dentro do seu próprio quarto, is one of the most tragic deaths anybody could go through. aquilo é uma da morte mais trágica que uma pessoa pode sofrer. Sleeping, Dormindo, snoring,
maybe dreaming, e até mesmo sonhando. and somebody comes and stabs you and kills E you. alguém entra no teu quarto e vem te matar dentro do teu quarto. And not only that, they cut off his head Não só isto, mas também cortaram a cabeça and they carried his head away. e tomaram e levaram a cabeça dele fora. And they left his body E deixaram o corpo in the bed. lá na cama. What a shameful way for a king to die. Uma morte tão com vergonha por rei morrer assim. But I want you to compare the death of Ishbosheth with the death of Saul. I want you to I want us to compare. Mas seria bom que nós podemos fazer uma comparação entre a morte de Isbosete e a morte de Saul. If you go to 1 Samuel chapter 31, No primeiro capítulo de Samuel, verse 9, 31 versículo 13. 9 a 13. and they cut off Samuel. his head 1 Samuel 9, 31. and stripped off his armor E, and sent word throughout the land of the Philistines to proclaim it in the temple of their idols and among the people. I said 1 Samuel chapter 31, 1 Samuel 31, verse 9. versículo 9. Yes, thank you. Obrigado. Então cortaram a cabeça a Saul e o despejaram das suas armas. E o enviaram pela terra dos filisteus em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Entre o povo. Look at how Saul also died. Imagine, veja como Saul também morreu. The cost of rebellion is just too high. Tudo resultado da rebelião. They also cut off his head, Ele também perdeu a cabeça, cortaram a cabeça. took his body Levaram o corpo dele and the bodies of his sons, e o corpo dos seus filhos. and they stabbed him to the wall of their God. E ele puseram assim contra a parede de Deus deles. Think of it. Imagina. And here Ishbosheth, E aqui Isbosete, knowing the will of God concerning Israel, conhecendo a vontade de Deus acerca de Israel, and allowing a man to manipulate him into the position of kingship, e permitindo até os homens de lhe manipular enquanto ele era rei, died in like manner, morreu da mesma maneira, in his own bed, na própria cama. not on the battlefield like his father. Não era no campo de luta como o pai. Someone sneaks into your bedroom and he kills you and he chops off your head. Alguém entra no teu quarto, te mata e te corta a cabeça. What a shame. Uma vergonha. What a shame. Que vergonha. Knowingly rebelling against God's will E, quer dizer, essa rebelião voluntária contra a palavra de Deus is something every child of God must e avoid. contra a vontade de Deus, rebelião voluntária contra a vontade de Deus é uma coisa que todas as crianças, todos os filhos de Deus têm que evitar. So when these guys chopped off his head, E quando esses homens cortaram a cabeça, they carried his head through the plains. They escaped all night. They walked miles to where David was. e cortaram a cabeça e levaram a cabeça fora do campo e atravessaram todo o campo até lá onde o inimigo estava. To give David the head. E onde Davi estava, desculpa, e As para if- apresentar a cabeça As if David was a collector of people's heads. dando a impressão como se Davi precisava daquela cabeça. Do you know these guys went all the way to where David was? E sabe que esses homens cortaram a cabeça, levaram a cabeça até onde Davi estava. And then brought the head of verse 8. 2 Samuel chapter 4 verse 8. And they brought the head of Ishbosheth to David at Hebron and said to the king, here is the head of Ishbosheth, the son of Saul, your enemy, who sought your life, and the Lord has avenged my Lord, the king, this day of Saul and his descendants. Assim trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebron e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete,
filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Why did this man took her to David? Por que esses homens levaram essa cabeça até ao Davi? These are the people are called reward seekers. São essas pessoas que andam à procura de coisa de prêmio, de reconhecimento. And they are bearers of bad news. Eles levam má notícias. And I don't know if you really have taken the time to look at Samuel. Não sei se você levaram tempo para book of estudar o livro de Samuel. It will change your life. Esse livro vai transformar a vossa It will vida. make you a solid believer. Vai fazer de você crente muito forte. Nobody can easily move you about Ninguém pode te enganar and mais push you around. quando ler o livro. Ninguém pode te enganar mais. Do you know that when Saul died, Sabem que quando Saul morreu, somebody also got to the spot where he was dying. alguém também chegou até lá no sítio onde ele morreu. And when Saul was dying, but he was struggling, he looked around and he saw that young man. E quando Saul estava a morrer e olhou para todos os lados, viu que não havia ninguém para ajudar. He said to him, "Please kill me, because I don't want the Philistines to come and mock me." Ele próprio Saul disse: por favor, me mata, porque não queria que os filisteus venham aqui para. So this young man killed Saul. Então esse jovem matou Saul. He was already dying because he had committed suicide. He had fallen on his sword. Ele já estava a morrer, já estava a cometer o suicídio, porque. But he wasn't dying quickly enough. Mas não estava morto assim de repente. And so when he asked this young man to kill him, and he did, E quando Saul pediu a esse jovem para lhe matar, e o jovem lhe matou. he took the crown that was on his head. E o jovem pegou a coroa que estava na cabeça dele. He took the bracelet that was on his arm. E também tirou o que estava na mão dele. And Que era he ran all the way to where David was. E ele curou com essas coisas todo onde estava Davi. And he said to David, Ele disse ao Davi: "This is the man who's been looking for your life." aqui está o resto do This homem is que estava the à evidence procura da tua that he's vida. dead. Aqui está a prova de que esse homem está morto. David said, Davi disse: "How do you know?" como é que tu And he described everything to David. Como é que tu fizeste isso? E ele escreveu tudo ao Davi. And David wept. E o Davi chorou. And David O wept Davi chorou. and fasted until evening for Saul and for Jonathan and for the people of the Lord. This is in 2 Samuel chapter 1 verse 12. E ele chorou e fez jejum até no fim do dia. And they mourned and wept and fasted until evening for Saul and for Jonathan his son, for the people of the Lord, and for the house of Israel, because they had fallen by the sword. E choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. There's something about the church Há uma coisa acerca da igreja, that if you don't understand, se tu não entenderes, you will always be in trouble with God. vais sempre ter problemas com Deus. The church is not about you. A igreja não é por ti. The church is about the glory of God. A igreja é por causa da glória do Senhor. But for many of us, the church is about us. Mas a maioria de nós, a igreja é para nós. David wept. David chorou. Saul was always looking for him Saul estava sempre à procura dele to kill him. para lhe matar. And now someone comes to you to say he's dead. E depois alguém aparece e diz que ele é morto. Foi morto. And David weeps Mas Davi chorou. for the people of God, Chorou com o povo de Deus. for the church of Jesus Christ. Para a igreja de Jesus Cristo. Today, Hoje, we get excited that some church
ficamos alegres porque It's algumas falling igrejas, apart. ou aquelas igrejas estão And some of a us become separar. agents of destroying churches. E alguns de nós se tornamos agentes da divisão das igrejas. Look at verse 13, 2 Samuel 1:13. Verse- Then David said to the young man who told him, "Where are you from?" E perguntou então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova: de onde és tu? And he answered, "I am the son of an alien, an Amalekite." Respondeu a ele: sou filho de peregrino amalequita. Verse 14. So David said to him, Versículo 14, Davi lhe perguntou: "How was it you were not afraid to put forth your hand to destroy the Lord's anointed?" como é que não temeste estender a mão para matares ungido do Senhor? Then David called one of the young men and said, "Go near and execute him." And he struck him, so he died. E então Davi, chamando dos mancebos, disse-lhe: chega e lança-te sobre ele. E o mancebo o feriu de sorte que morreu. So David said to him, "Your blood is on your own head, for your own mouth has testified against you, saying, I have killed the Lord's anointed." Pois Davi lhe dissera: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. He also went to David hoping for a reward. E ele, o matador, foi até falar ao Davi, esperando que Davi ia lhe recompensar. Hoping for a E reward, estava à espera de prêmio qualquer, for a promotion, ou uma promoção qualquer, because he brought the bad news of Saul's death. porque ele pensava: eu vim trazer a notícia da morte do Saul. If you look at the similarity here, Se fores ver uma comparação, uma semelhança aqui, do you know that David executed the man who brought the bad news to him? imagine, Davi matou a pessoa que trouxe a má notícia da morte do Saul. The man thought he would receive a reward for bringing bad news. E ele pensou que ia receber prêmio, ia ser reconhecido por ter trazido a má notícia. Why did David execute the man? Mas por que o Davi matou o homem? David was looking at Israel. Porque Davi estava a olhar para Israel. He was looking at the people of God Ele estava a olhar para o bem do povo de Deus. being humiliated in the eyes of O unbelievers. povo de Deus que ficou envergonhado perante os não crentes. In the church today, many believe they know God, but they don't understand the glory of God Mas in the church. na igreja hoje, muitas pessoas que pensam que conhecem Deus, mas não entendem qual é a glória e a vontade de Deus. The Apostle Paul talks about it. O apóstolo Paulo fala sobre My isso. name is blasphemed among the Que o Gentiles. meu nome está sujado com aqueles que não são crentes. You invite people to church. Tu vais convidar alguém para vir à When igreja. should I go to church? Por que vou à igreja? A pessoa They diz. fight in church. Nas igrejas há sempre lutas, They divisões. gossip in church. E há uma coisa de They murmúrio. destroy one another in Estão a se church. destruir entre eles e os crentes. They discredit one another in Na church. igreja as pessoas se desprezam entre eles. There is something about a man who knows God. Há algo a notar sobre alguém que conhece, uma pessoa que conhece Deus. And for your knowledge of God to be deepened, Então, para aprofundar o teu conhecimento de you Deus, need a revelation of the body of Christ. vais precisar da revelação do corpo de Cristo. Paul says, for this reason, Paulo disse: por essa razão, when people take communion, quando as pessoas têm a they Santa, take fazem a it Santa onto Ceia, judgment. a Santa Ceia Because they don't leva para o discern the body of julgamento. Christ. Porque eles não entendem qual é a vontade do corpo de So Deus. they die prematurely, Então eles vão morrendo they are sick prematuramente, ou in church. ficam doentes dentro da igreja. when healing should be their portion. Enquanto a coisa cura, ou devia ser a Because porção. healing is the children's bread. Porque a cura é o pão das crianças. Not sure you are alive. Não sei se entenderam. Do you understand? Entenderam? Saul
all along was looking for David to kill. Saul estava sempre à procura de Davi para lhe matar. It didn't matter to David Aquilo não era importante para as long Davi. as God protected him. Então, quando Deus lhe estava a lhe proteger, He knew that he would die. Davi sabia que dia He ia knew morrer. God, because if you remember his last encounter with him, he said God would deal with this man. E se veja bem a palavra que ele disse que Deus vai confrontar esse homem, o Saul. But Davi he disse. couldn't fathom Mas ele não podia entender that Saul would die in such humiliation. Mas Davi não podia entender que o Saul iria morrer assim com tanta vergonha. And it pained him. E ele ficou magoado. Is there a church conflict that does not destroy the lives of believers? Será que existe um conflito dentro das igrejas que não destrói a vida dos The crentes? faith of believers? A fé dos crentes? And some of us don't care. E alguns de nós não nos preocupamos. You really want to know God? Se quiser realmente conhecer Deus, You need to understand his heartbeat. tens que entender o coração de Deus. You win people to Christ. Você leva as pessoas a You Cristo bring them to church. e lhes coloca aí nas And you igrejas. yourself drive them out of the church. E tu próprio vais lhes mandar fora da igreja. That is trampling the blood. E aí é como se estás a trabalhar Study contra Hebrews. o sangue de Jesus. So here you see David was concerned about the people of God. Davi estava muito mais preocupado com o povo de Deus. Why should a hidden nation humiliate God's people like that? Por que uma nação que não crê em Deus vai envergonhar o nosso Deus assim? And cut off the head of the king, Até cortar a cabeça do rei. someone who has been anointed by God, Alguém que Before. foi ungido por Deus. and be antes. mocked to the point where they fastened his body to the wall of their God. E desprezaram o homem até puseram o corpo dele e aí se desprezaram dele. And jubilate E ficaram felizes. when a Christian leader falls. See how the world jubilates. Imagina como o mundo fica contente quando líder cristão But the sad part of it está is falhado. that some Christians even jubilate more. Mas o que é mais triste é que há também cristãos que ficam mais alegres que o mundo não crente. Think of it. Imagina. Time to wake up in Canada. É tempo de acordar. Hallelujah. It's just time to wake up in Canada. It's all right. Canadá é a hora de despertar, de acordar. Era de acordar. So the question is, why did David kill the man? What did the man do wrong? Mas a pergunta então, por que Davi matou o homem? O que o homem fez? Wasn't it errado. God's will for Saul to die for his rebellion against his command? Não será que a vontade de Deus era para Saul morrer por causa da rebelião contra a vontade de Deus? Sometimes I wish we have time to take this line by line. Às vezes eu espero que podemos ter tempo para estudarmos If isso you com go to profundidade. 1 Samuel 28, 16 to No 19, primeiro capítulo de Samuel 38, then Samuel said, aí Samuel disse: "So why do you ask me, seeing the Lord has departed from you and has become your enemy?" E por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desviado de ti e se tem feito o teu inimigo? And the Lord has done for himself as he spoke by me. For the Lord has torn the kingdom out of your hand and given it to your neighbor David. O Senhor te fez como por meu intermédio te disse, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o deu ao teu próximo Davi. Because you did not obey the voice of the Lord, nor execute his fierce wrath upon Amalek. Therefore the Lord has done this thing to you this day. Porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o furor da sua ira contra a Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto.
Moreover, the Lord will also deliver Israel with you into the hand of the Philistines, and tomorrow you and your sons will be with me. The Lord will also deliver the army of Israel into the hand of the Philistines. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. We know it was God's will. Sabemos que era a vontade de But there are Deus. certain principles, if you really want to walk with God, you should never violate. Mas há alguns princípios que, se quiser mesmo trabalhar com Deus, não pode negar ou ir contra. Just as Jesus said, Até como Jesus disse, I must die, eu tenho que morrer, but woe mas be cuidado, the man cuidado ao homem by whose hand dos quais, I will das be quais betrayed. que vai me trair. It will be better E seria melhor that this person had never been born. se essa pessoa nunca fosse nascido. You must understand certain principles. Você tem que entender alguns princípios. Many years ago, when God taught me these principles, Muitos anos no passado, Deus já me ensinou esses princípios. and I walked in these principles, E eu trabalhei com esses princípios. I have stopped worrying about demons, E aí nunca me preocupei mais dos diabos. because demons are everywhere. Porque os diabos estão todos os lados. But I don't care. Mas eu não me preocupo. Think about it. Imagina. I just don't care, Mas eu não me preocupo. Não estou preocupado. because this becomes a war round about you. Porque senão aquilo parece se fosse uma parede à volta de você. If you touch God's anointed, Se você for tocar na unção de Deus, ou if you do ungido, violate the church, se estás a combater a igreja, you can pray all you want. podes orar como tu quiseres, You can get all the promises. vais até buscar todas as promessas. You have become an enemy of God. Mas assim, estás a combater a igreja, vais tornar inimigo de Deus. It was the will of God for Saul to die. Era a vontade de Deus para Saul morrer. But the principle remains the same. Mas o princípio fica o mesmo. In 2 Samuel chapter 1 verse 14, No segundo capítulo de Samuel, David asked the man, capítulo 14, how was it David- you were not afraid to put forth your hand to destroy the Lord's anointed? Davi ainda lhe perguntou: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? In the church today, Na igreja hoje, people are no longer afraid to put forth their hands to destroy the Lord's anointed, their leaders. as pessoas ainda continuam a não ter receio ou medo de matar ou tocar nas pessoas de Deus, nos homens In de the Deus. church, we encourage the bearers of bad news. Na igreja estamos a ouvir aqueles que dão má notícias. Those who put forth their hands to destroy their leaders. Aqueles que usam as mãos deles para matar os líderes dele. But David destroyed such people. Mas Davi não gostava de tais pessoas. We fellowship with them, they are our friends, they are bosom friends. Mas nós estamos a passar tempo com eles, conviver com eles, são nossos In amigos. Isaiah 52 verse 7, No livro de Isaías, how 52, beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news. que famoso ou formoso sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, Who proclaims peace, que proclama a paz, who brings glad tidings of good things, que anuncia coisas boas, who proclaims salvation, que proclama a salvação, who says to Zion or the church, your God o reigns. que diz a Sião, o teu Deus reina. Good news Boas notícias, should boas be novas. what you carry about. Boas novas tem que ser sempre aquilo que nós vamos espalhar. What news should you be bearing as a Christian?
Quais são as boas novas que vocês como crentes vão Gossip. levar, espalhar? Saying bad Murmurar. things about your pastor, Falar mal do seu pastor, bad things about your leader, falar mal do seu líder, spreading gossip about what your leader did wrong. espalhar murmúrios No, daquilo que Deus fez no, contra no. Deus. Não, 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 não. You should be a bearer of good news. Não, tem que levar sempre boas novas. There's salvation in our church. A salvação God is das almas da healing nossa the igreja. sick. Deus está a curar os God os is delivering doentes. people. Deus está a deliverar o povo. God is prospering people. Deus está a dar prosperidade ao Come to povo. our church, you'll be saved. Venha na nossa igreja, vai ter salvação. That should be the news you carry about. Isto tem que ser a boa Like nova. Jesus saves. Até Jesus falou. Jesus forgives sins. Até Jesus disse que ele Jesus heals. perdoa os pecados. You should be a bearer of good news, Tens que levar sempre boas novas. not bad news. Não má novas. Never kill your leader. Não mata o teu líder. Never spread bad news about your leader. Não vai espalhar mais It novidades sobre o teu líder. undermines the witness of the church. Aquilo não ajuda a igreja. Those who bear bad news about their leaders die. Aqueles que falam mal dos líderes deles vão They die morrer. spiritually Morem espiritualmente, and sometimes physically. às vezes morem fisicamente. To David, Para Davi, it was not the time for rejoicing because God's men, God's leaders have died. não era tempo de alegria para Davi, porque os homens de Deus, o homem de Deus morreram. But I want you also to look at how it ended for Ishbosheth. Mas veja aí como que foi o fim do Isboset. You have to know how to walk with God. Tens que aprender como funcionar, operar, trabalhar Do com you Deus. know that one of my favorite scriptures, Sabem que dos meus versículos preferidos, he says, I will show myself holy ele disse que to those who are near me. vou me apresentar santo para aqueles que There are estão certain comigo. things others can do, Há certas coisas que os outros but podem not a fazer, minister. mas não um pastor pode fazer. There are certain principles others can violate, A violação de But alguns not princípios a para minister. alguém, mas não um pastor não pode violar aqueles but princípios. many of us don't know even what to fear and Mas what to dread. a maioria de nós nem sequer sabemos o que é que temos que recear. When we get angry, we say what we want to say, Quando estamos zangados, falamos à toa, regardless of what we destroy, sem tomar conta daquilo que estamos a destruir, because we don't understand and we don't know this God and we don't fear Him. porque não entendemos e não conhecemos bem o nosso Deus e não temos receio dele. For David, someone bringing Ishbosheth's head Para Davi, alguém que está a levar a cabeça de was not Isboset, something to rejoice about. não era oportunidade para se In alegrar. fact, he said to them, you guys are so wicked to kill a man on his own bed, a man sleeping in his own bed, and you kill him. Ele até falou disso, até vocês são tão maus, foram mesmo até matar um homem que estava a dormir na própria cama dele. At least the man must be awake. Pelo menos mataram um homem que estava To fight acordado, para ele pelo menos resistir um bocado. Do you know when in our culture we have a saying, Na nossa cultura nós temos uma palavra assim, on account of sleep, or on account of the fear of death, so we won't sleep? por causa da morte, do Because receio da morte, há pessoas que não querem dormir, Sleep and death look so porque similar. dormir e morrer são coisas tão parecidas. In fact, some people when they sleep, you can't even wake them up. Há pessoas que quando estão a dormir você não sequer consegue lhes acordar. You shake and push and they Pode- still won't wake up. Pode mexer e ainda não acordam. I will never forget this. Nunca vou esquecer isto. I took a great man of God from America E levei um grande homem de Deus da América, to my friend Bishop Oyedepo. levei até no Bispo Oyedepo em África. And right after the dinner, Logo depois do jantar, the man went to his room. o homem foi se deitar no quarto dele. And so Bishop Oyedepo and I were just chatting and we wanted to consult him about something. O Bispo Oyedepo e eu estávamos a conversar e estávamos a pensar, vamos lhe consultar para uma questão. I'm not the type given to fear. E eu não sou uma pessoa que tenho medo, But that day I was afraid. mas aquele dia tinha medo. We knocked.
Fomos bater na porta. We literally hit the door Até and batemos a shook. porta, batemos. The man did not wake up. O homem nunca acordou. And my heart literally dropped. E meu in the coração trance. estava a bater tão forte. So I brought this man all the way from America for him to die here. E trouxe esse homem da América para ele vir morrer aqui. For more than 30 minutes, we couldn't wake him up. Cerca de 30 minutos não podíamos acordar o We homem. shouted, we did everything. Gritamos e fizemos tudo. And so, speaking in tongues and Até falamos em línguas e alta voz. begging heaven to do something. E tentando que Deus faça qualquer coisa. I don't want to be the one to pick up the phone to call the wife to say your husband came to Africa and has died. Não quis ser a pessoa a chamar a mulher lá na América, dizer teu marido chegou até a África e morreu aqui. We tried and tried, we couldn't wake him up. Tentamos, não podíamos acordar o We homem. just had to claim by faith that Só clamamos pela fé que even if he has died, by morning time the angel will wake him up. mesmo se o homem se tivesse morrido, que de manhã, no dia seguinte ia acordar, os anjos iam night I acordar. couldn't sleep. Mas aquela noite eu não podia dormir. I didn't ask Bishop if he slept. Não perguntei ao bispo se ele concordou, So- chegou a dormir. In the morning he woke up, So, de manhã o homem acordou. and then when he preached Katabule Cosmos, Quando ele foi pregar a palavra catabulé, a palavra- hallelujah. So in Toronto, when he visited us to preach, Então, em Toronto, quando ele foi nos visitar para pregar a palavra, and we lodged him at Dodge Suite Hotel, e ele foi hospedado no hotel dos Suites, and em Toronto. 30 minutes after he went to his room, 30 minutos depois, quando o homem entrou no quarto, we wanted him, we called and called. lhe chamamos. I said, this is normal. Ele disse, não, isso é normal, o homem dorme assim. For sure, the next morning he was preaching in the church, Katabule Cosmos. Então, o domingo a seguir, o dia a seguir, ele estava a pregar a mesma mensagem que ele pregou. Hallelujah. So this man was just dying. Was sleeping rather. E esse homem estava a dormir, mas não estava a morrer. And two men walked to him. E duas pessoas entraram no quarto dele They pulled the sheet off this man e puseram uma cobertura sobre o homem. and stabbed him in the belly. Ou lhe mataram mesmo lá na cama dele. Chop off the head. E cortaram a cabeça do homem. And so they left the body there. E deixaram o corpo lá. So he was buried without his head. E foi enterrado sem a cabeça. Think of it. Imagina. The cost of rebellion is too high It's for the- anyone Esse é o custo who da knows rebelião. God to play with. O custo da rebelião é tão elevado para qualquer pessoa que conhece Deus, que quer trabalhar com Deus. Just think of it. Imagina. And the irony of it O que é engraçado was that when he was buried, é o facto de que quando o homem foi enterrado, his head was placed in the tomb of Abner. a própria cabeça do homem foi colocada The more na you tumba know da God's Abner, word, no sepulcro da The more it changes you. mais conhecer, There are quando certain conhecer a things you palavra de can't Deus, play with, regardless of what people claim. há certas coisas que não podemos brincar com, qualquer que seja que as pessoas disseram. They have the right to. Do you know that his head was thrown in the tomb of Abner? Sabem que a cabeça do homem foi deitada no tumba The da Abner. person who propped him up, encouraged him in rebellion, A pessoa que lhe encorajou a entrar na rebelião, they were buried together, of at least his head. ele, pelo menos a cabeça dele e outra pessoa que lhe encorajou também Isn't foram it- enterradas juntos. Isn't it an irony for them to continue to fight over Rizpah in the next world?
You didn't get it. Aquilo é uma piada dizer que os dois homens vão continuar a combater contra Deus até no mundo a seguir. So both of them in the same tomb will be fighting, arguing over the woman. E essas duas pessoas que foram enterradas, duas vão continuar a lutar fora desse mundo. Look at, before we conclude this morning, I want to paint a picture for you. Eu queria dar uma imagem assim para vocês antes de concluirmos esse culto de manhã. If you look at 2 Samuel chapter 5, A ver o verse 2 1, Samuel capítulo 5, versículo 1. then now the man is dead. Agora o homem morreu. Abner is dead. Abner já está morto. Ishbosheth is dead. E Esbocete está morto. Then all the tribes of Israel came to David at Hebron and spoke, saying, "Indeed, we are your bone and your flesh." Assim todas as tribos de Israel vieram a Israel dizer: somos os teus corpos, a tua alma. What is happening here? O que é que se passa aqui? God's will is beginning to prevail in the land, A vontade de Deus vai continuar a prevalecer in the lives lá no of país, his people. na vida do seu povo. They go, they go to David and they say, please forget about it. Foram falar a Davi e dizer: por favor, esqueça tudo isso. We rebelled, Nós é que fomos rebeldes, but forget about it. mas esqueça isso tudo, por favor. Forgive us. Perdoa-nos. Don't even talk about it, Nem sequer vamos falar nisto, because Por quê? we are flesh. porque somos carnes, We are the same people. somos o mesmo povo, We are of your bone and we are of your flesh. somos do teu osso e da tua carne. Please forget about it. Por favor, esqueça It isso. was a bad dream. Aquilo foi um It shouldn't sonho. have happened. E aquilo não devia ter acontecido. Let's begin to start afresh, Vamos recomeçar de novo, to walk together in the will of para God. trabalharmos juntos na vontade de Deus. But if you look at verse 2, it's interesting. A ver o versículo 2 é muito interessante. You should go to 2 Samuel chapter 5, verse 2. 2 Samuel, de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2. My image is going Okay. projected. 2 Samuel 5, 2. Also, in time past, Também no tempo passado, when Saul was king over us, quando Saul ainda reinava sobre nós, you were the one who led Israel out and brought them in. eras tu que saías e entravas com Israel. And the Lord said to you, E também o Senhor te disse: "You shall shepherd my people Israel tu apacentarás o meu povo de Israel and be ruler over Israel." e tu serás chefe sobre Israel. I just don't know if you see what I see. Não sei se vocês conseguem ver aquilo que And estou a I'm not ver. sure if you feel what I feel. Não sei se vocês estão a sentir aquilo que estou a sentir. Now the people have come back to their senses. Agora o povo começou a entender. And they go to David. E eles foram falar ao Davi. And they said to him, even when Saul was alive, E ele disse: até quando Saíl ainda reinava sobre nós, we tasted victory every time you led us into battle. tínhamos vitórias sempre, cada vez que tu nos levavas nas God guerras, nas used you batalhas. mightily. Deus te usou muito, muito, muito. Everywhere you led us, we came out victorious. Todas as guerras onde fomos, saímos de lá com vitória. We all know E todos nós sabemos that God gave you the leadership over our lives. que Deus te deu a liderança sobre as nossas vidas. God spoke to you. Que Deus te falou. The great prophet anointed you. E o grande profeta também te ungiu. You should be our king. Deus devia ser o nosso rei. In conclusion, I want you to know this. Em conclusão, eu queria que vocês saibam isso.
In other words, what the people were saying to David was this: Mas em outras palavras, o que o povo estava a dizer ao Davi? we know that you are God's will for us. Sabemos que és a vontade de Deus para nós. You carry God's anointing of leadership for E us. tens a unção de Deus para a liderança, para nos In other liderar. words, God anointed you leader for us. Em outras palavras, Deus te deu a unção para poder nos liderar. All along they knew. E todo esse tempo eles sabiam. But the sad fact Mas o que é triste about those in rebellion acerca daqueles que vão entrar na rebelião is the fact that they do know é o facto de que eles sabem that they have stepped outside of God's will. que eles estão a trabalhar contra a vontade de Deus. But Mas- it will take the death Mas vai ter até na morte of their strong man Abner do homem forte Abner and of their king Ishbosheth e do rei deles before Isboset, they will admit they were wrong. para antes de eles acreditar ou reconhecer And que yet, estão all errados. along, deep within, they Mas knew. dentro deles próprios, eles All sabiam, along, they knew eles sabiam dentro deles próprios that they were wrong. que eles estavam enganados. But it will take the death of their Abner, Mas era preciso a morte de Abner, the architect of their rebellion, que era o arquiteto da rebelião deles, and then the king of their rebellion, e também era o rei da rebelião deles, before they will snap out of it. antes de eles despertaram de acordar. So, are you beginning to see why sometimes architects and leaders of rebellion must die? Então vocês agora estão a entender e compreender por que o arquiteto Before the da people rebelião tem que shall be morrer free. antes da libertação completa do povo de Deus. Before God's people can be liberated, Antes do povo de Deus tenha liberdade completa, sometimes it takes the death of their Abners As- and their Ishbosheths. às vezes é preciso a morte do Abner e de Isobeset. I pray A minha oração that you walk with God é que vocês possam continuar a andar com Deus till the end. até no fim. Shall we rise? Levantemos.